Olá, boa tarde. Quarta-feira, 2 de agosto, está no ar a primeira edição do Câmara Notícia. E hoje, a partir das 6 horas da tarde, tem início a 42ª reunião ordinária, a primeira deste segundo semestre. Então vamos aos projetos que vão ser discutidos e votados. A votação começa com o veto total ao projeto de lei de autoria do vereador Zé Carlos, que dispõe sobre a obrigatoriedade dos supermercados, farmácias, drogarias e demais estabelecimentos que comercializem cosméticos no município de Campinas a disponibilizarem urnas receptoras de cosméticos deteriorados ou com prazo de validade expirado. Em turno único de discussão e votação, o projeto de decreto legislativo de autoria do vereador Paulo Haddad, que concede o diploma de mérito jurídico a Carlos Henrique Haddad. Em primeira discussão e votação, o projeto de lei de autoria do prefeito que dispõe sobre a desafetação da classe de bens públicos de uso comum do povo para afetação ao uso especial, a fim de regularizar uma área onde estão instaladas uma unidade de saúde e uma unidade de educação no loteamento Jardim Ademar de Barros. O item 4 é um projeto de decreto legislativo de autoria do vereador Carlão do PT, que concede o diploma de mérito educacional professor Darcy Ribeiro a Ângela Fátima Soligo. Turno único de discussão e votação de autoria do presidente da Câmara, Rafa Zimbaldi, que denomina Praça Rubens Vernatti uma praça pública do município de Campinas. Turno único de discussão e votação, o projeto de autoria do vereador Tenente Santini, que denomina a Rua Amélia Benedita Lemos do Vale uma via pública do município de Campinas. E, por fim, em turno único de discussão e votação, o projeto de lei de autoria do vereador Zé Carlos, que denomina a Praça Francisco Gervásio uma praça pública do município de Campinas. Lembrando que no site campinas.sp.leg.br você pode conferir tudo detalhado. A reunião começa às 6 horas da tarde e é aberto ao público. A TV Câmara Campinas transmite ao vivo. Às 5 horas da tarde, a TV Câmara Campinas também transmite ao vivo a primeira parte da sessão ordinária por iniciativa da vereadora Mariana Conte, do PSOL, onde vai ser realizado um debate sobre o transporte adaptado para as atividades complementares em Campinas. O serviço foi reduzido pela Prefeitura no dia 26 de julho, afetando a mobilidade de crianças com deficiência na cidade. E os campineiros estão aproveitando o dinheiro sacado das contas inativas do FGTS para ir às compras. O resgate do dinheiro das contas inativas do FGTS mudou o panorama da economia do país. Mas toda essa grana extra não foi usada apenas para pagar as dívidas. De acordo com o economista da Associação Comercial e Industrial de Campinas, a ASIC, os trabalhadores tiveram um pouco mais de cautela para administrar os gastos. O pessoal deixou então de pagar certas dívidas e se ele assumiu alguma posterior, ele também não está pagando porque ele está se preservando com esse recurso, colocando esse dinheiro na poupança para ver como é que fica o desemprego, se dá uma melhorada, aí então ele novamente ingessa isso na economia. A estimativa da ASIC é que mais de 1 bilhão e 400 milhões de reais foram sacados na região metropolitana. Só em Campinas foram 635 milhões de reais. E se teve quem preferisse guardar o dinheiro na poupança, muita gente aproveitou a conta recheada para ir às compras. A representação disso aí, ele deu um pequeno aumento no consumo nosso aqui, que vinha vindo muito baixo. Segundo o levantamento da ASIC, dos mais de 635 milhões de reais sacados pelos trabalhadores campineiros nas contas inativas do FGTS, mais de 220 milhões de reais serão usados aqui no comércio. Um incremento e tanto nesses tempos de crise. A gente teve um retorno de 10% do fluxo que tivemos do FGTS, né? Geralmente a gente tem esse fluxo com datas comemorativas, algumas datas específicas, mas depois que a gente teve o FGTS liberado, a gente teve um 10% de crescimento sim nas vendas. O Claudinei não pensou duas vezes. Depois de sacar o FGTS numa agência da Caixa, foi para a região central de Campinas, já com planos de gastar o dinheiro. Ontem eu fui, último dia, eu fiquei sabendo, meu último dia eu fui lá, saquei na agência da Caixa. Sim, pretendo gastar com a minha esposa no comércio de Campinas, ou eu pretendo futuramente também guardar o dinheiro para investir em equipamentos de investigação, como eu sou detetive, Então eu pretendo sim.
Agora vamos a Brasília. Desde as 9 horas da manhã, no plenário da Câmara dos Deputados, os parlamentares estão discutindo a denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República contra o presidente Michel Temer, do PMDB, pelo crime de corrupção passiva. A votação só vai acontecer quando tiver quórum de 342 deputados. No total, são 513. A informação que acaba de chegar é que já tem quórum de 342 deputados. Quando eles forem chamados ao microfone, quem falar sim vai estar votando contra a denúncia. Isso porque os deputados estão analisando o relatório que venceu na Comissão de Constituição e Justiça. O parecer do deputado Paulo Abiaquel, do PSDB de Minas Gerais, é para o arquivamento da denúncia. Por isso, quem quiser que Temer seja investigado vai votar não ao relatório. 10 ministros foram exonerados para voltar à Câmara e votar a favor de Michel Temer. O advogado que defende o presidente da República, o Antônio Cláudio Maris de Oliveira, falou pela manhã durante 25 minutos. Até este momento, nós estamos com quórum de 342 deputados. Voltamos agora às restrições no transporte para crianças com autismo, deficiência visual e síndrome de Down. É o tema do debate na Câmara hoje à tarde. As mães se sentem prejudicadas com a decisão da Prefeitura. Então, hoje pela manhã, o repórter Rubens Morelli foi conferir essa situação. Desde ontem, o transporte adaptado para crianças com autismo, síndrome de Down e deficiência visual está com restrições em Campinas. Segundo a Prefeitura, o serviço continua disponível para levar essas crianças até a escola, mas não mais para as atividades complementares que auxiliam no desenvolvimento delas. A Secretaria de Educação alega que a alta demanda pelo serviço gerou uma fila de 20 crianças e a readequação teria sido feita para atender a todos. Como alternativa, a administração ofereceu o Programa de Acessibilidade Inclusiva, o PAI, e informou que a solicitação deve ser feita mediante agendamento. Mas as mães dizem que essa opção não atende às necessidades das crianças. Porque eles falaram que é só para quem é cadeirante. Como ele não é cadeirante, a gente não consegue. E umas mães que eu conheço que usam esse transporte falam que é meio difícil porque você tem que agendar todo dia para você poder ir, senão... Tem dia que elas não conseguem, tem dia que elas não vão em atendimento porque não conseguem vaga, então a dificuldade é para todo mundo. Eu não tenho como levar ela, né? Eu estava levando de ônibus, aí eu vou ter que fazer o transporte, o passe gratuito, ter que renovar. Então fica difícil, tem que pegar 2 ônibus e com o transporte tá mais fácil. Eu também estou querendo voltar a trabalhar, né? Então não tem como levar ela, aí fica mais complicado, né? Sensibilizada com a situação, a vereadora Mariana Conte vai utilizar a primeira parte da sessão ordinária da Câmara nesta quarta-feira para promover um debate sobre o transporte adaptado em Campinas, com a participação de mães e responsáveis pelas crianças. Para a vereadora, a restrição no transporte é um perigo. Eu acho que esse corte é um absurdo. Na verdade, é um corte que prejudica as mães, as famílias e as crianças. O argumento da Prefeitura é que tem que ser priorizado o ensino regular, que é obrigatório. Contudo, para uma criança com deficiência visual, intelectual, o uso da sala de recursos, das terapias, ela é fundamental, inclusive, para auxiliar que a criança tenha o seu desenvolvimento pleno e que possa, inclusive, acompanhar e se desenvolver no ensino regular. O vereador Jorge da Farmácia, que é presidente da Comissão das Pessoas com Deficiência e Mobilidade Reduzida, diz que a Câmara vai tentar acabar com essa restrição. A Câmara vai trabalhar em relação a essa tirada, vamos dizer assim, desse transporte para as crianças, principalmente para as crianças, no intuito de a gente tentar reverter, principalmente na nossa Comissão das Pessoas com Deficiência e Mobilidade Reduzida. Eu já fiz um ofício à Secretaria da Educação, tentando reverter esse processo. Vamos falar sobre emprego agora, porque o Centro Público de Apoio ao Trabalhador de Campinas está com 58 vagas, com salários entre R$ 1.153 a R$ 1.800. Há vagas para ajudante de pintor, atendente de lanchonete, vaga exclusiva para pessoas com deficiência, auxiliar de mecânico de empilhadeira e ponte rolante, cozinheiro geral para a escola. Tem que ter experiência comprovada em carteira de trabalho.
Gerente administrativo para a loja de entretenimento infantil. Marceneiro com experiência comprovada em carteira. Operador de máquina elevador. Pintor de obras. E vendedor porta a porta. Para concorrer a uma das vagas, é necessário o comparecimento do candidato em uma das unidades para análise de perfil e cadastro com a seguinte documentação: RG, CPF, carteira de trabalho e o número do PIS. A unidade do centro fica na Avenida Campos Sales, número 427, no centro. A unidade do Ouro Verde, na Rua Armando Frederico Renganeschi, número 197, no Jardim Cristina. E a unidade do Campo Grande, na Rua Manuel Machado Pereira, número 902, das 8 horas da manhã às 4 horas da tarde. E hoje é quarta-feira, dia do nosso quadro Na Ponta do Lápis. Cupons de desconto são famosos em muitos países do mundo. Além de deixar o cliente satisfeito e aumentar as vendas dos estabelecimentos, os cupons podem fidelizar o consumidor e divulgar marcas e lojas. No Brasil, até pouco tempo atrás, pouca gente tinha o hábito de utilizar os cupons de desconto. Mas em tempos de economia baixa, até redes famosas de fast food têm aderido a essa prática. Para que os cupons não se tornem gastos desnecessários, é preciso ficar atento e saber identificar o que realmente vale a pena e qual é a real necessidade do produto ou serviço que está sendo adquirido. Existe uma área da economia que chama-se economia comportamental. Então, a pessoa normalmente age pela emoção. Só que uma compra por emoção, ela às vezes pode causar uma felicidade instantânea e um arrependimento, muito rápido. O que eu digo para as pessoas? Você precisa daquilo em primeiro lugar e você já pesquisou o preço? Que nem quando a gente chega na época da Black Friday, Normalmente, se eu compro alguma coisa nessa época, eu já pesquisei o preço daquela marca ou daquele produto para saber se ele está realmente com desconto ou não. Thalita é usuária assídua de cupons de desconto. Frequentemente, ela recebe alertas pelo celular. Eu uso. Sempre compro de restaurantes, bares, shows. Uso com muita frequência. Ela é proprietária de um beer truck. Além do uso para lazer, como viaja muito, ela utiliza os cupons de desconto para economia no trabalho. Sim, eu trabalho e sempre viajando. Toda semana eu estou em uma cidade diferente e utilizo muito para hotel, alimentação. Isso me diminui muito os gastos, despesas que eu tenho durante o meu trabalho. Em um mercado competitivo, as empresas estão se movimentando para buscar melhores oportunidades que as permitam se manter ativas diante de cenários econômicos adversos. O critério do retorno é esse cliente vir conhecer a casa, ver o padrão, perceber que existe uma qualidade e se tornar um futuro cliente nosso. E beneficiar também nossos clientes que lá encontrarem a promoção. Mas ela tem que ser muito bem gerenciada pelo fato de existir, lógico, a parceria com essa rede e eles, em contrapartida, têm, vamos dizer assim, a parte dele no negócio. Então, para você ter uma promoção muito boa e trazer esse parceiro, você tem que também ter parceria com os seus fornecedores para, no final, poder fechar as contas, Para garantir economia na compra de cupons, o importante é sempre pesquisar o valor real do produto ou serviço e ficar atento à credibilidade do estabelecimento. Eu tenho os sites que eu já estou acostumada e que tenho o suporte também desses sites. Então, caso aconteça alguma coisa, alguma irregularidade, enfim, na promoção, eles dão esse suporte. Então, eu tenho total credibilidade. Você compra sem medo? Sim, sem medo. Sempre compro. São uma boa pedida e pode virar um hábito também, De escolhas, de às vezes ir num lugar mais barato ou porque você tem o desconto, Ou até mesmo numa viagem, como a gente estava falando, na questão de usufruir do mesmo lugar, das mesmas coisas, só que pagando menos. E essa foi a nossa dica de hoje. Se usados com consciência, os cupons de desconto podem ser uma ótima opção. A semana que vem a gente volta. Até lá!
ontem, no Campeonato Brasileiro da Série B, o Guarani foi até Lucas do Rio Verde e perdeu mais uma queda livre, hein? O castigo veio no fim. Aos 46 minutos do segundo tempo, Rafael Ratão, que saiu do banco de reservas, tirou o lateral Lennon para dançar e chutou cruzado. O goleiro Leandro Santos se esticou todo, mas a bola entrou no cantinho. Final: Luverdense 1, Guarani 0. Quinta partida consecutiva do Bugre sem vitória. Derrota inesperada do Guarani, que caiu para a quinta colocação. Hoje está fora do G4, terminou a rodada na quinta posição. Próximo jogo, sábado, 4h30 da tarde, no Brinco de Ouro contra o Internacional. Expectativa é para o recorde de público, por volta dos 10 mil torcedores. E hoje tem Campeonato Brasileiro, a Ponte Preta enfrenta o Vitória lá em Salvador. A Ponte Preta já está em Salvador, mas antes fez o último treinamento no estádio Moisés Lucarelli. O técnico Gilson Kleina deve repetir o esquema que atuou no Paraguai, quando venceu o Sol de América por 3-1. A equipe deve jogar com 3 volantes: Naldo, Jadson e Elton, e Léo Arthur, sendo meia de ligação com os atacantes Luca e Emerson Sheik. Do outro lado, o Vitória é o penúltimo colocado, com apenas 3 vitórias na competição. Venceu apenas uma partida em casa e vai para cima da Ponte. E aí, quem vence o duelo? O Leão Baiano ou a Macaca Campineira? E amanhã a gente conta como foi essa história lá em Salvador. E antes de encerrar, amanhã tem o prazo para inscrição do 3º circuito de corrida de distritos de Campinas, que vai acontecer neste domingo, dia 6 de agosto. Vai ser lá no Campo Grande, largada às 8 horas da manhã, na Praça João Amazonas, na rua Edson Luiz Rigonato, número 497. A inscrição pode ser feita pelo site nextrace.com.br. Informações aí de última hora agora. Vamos lá. Fase final do Grand Prix de vôlei feminino, a China venceu a seleção brasileira por 3-0. Amanhã, 8h30 da manhã, tem Brasil e Holanda. Se perder, a seleção está eliminada. E o Neymar está de malas prontas para o PSG. Não treinou no Barcelona e deve trocar a equipe espanhola pela francesa. Esta edição fica por aqui. Tenha uma ótima quarta-feira.